O que eu vou colocar aqui está longe de ser o que eu imaginei falar quando estava me preparando minimamente para essa mesa, pensando no Torquato e, enfim, pensando de novo no filme. Mas não deixa de passar por uma maneira como eu sempre li a obra do Torquato e como eu vejo o filme que está aqui diante de nós, né? Porque não é só também pensar no objeto fundamental, mas também na realização estética que estava diante de nós. Primeiro, eu me atenho à pergunta para depois voltar a uma consideração que era, no fundo, que eu queria abrir a minha fala aqui. Eu me atenho à pergunta. Se há algo que pode permanecer vivo e apontar um caminho, e aí eu me refiro a um caminho que é estético e político, mas fundamentalmente estético, e que possa unir os desconfortos, as expectativas, as esperanças e as frustrações de 68 e aquelas que a gente vive hoje, 50 anos depois, alegrias, frustrações, balanços. Se há algo que pode unir as duas coisas, na minha opinião, é a tentativa de fundação, refundação, reproposição de uma estética e de uma política, de uma vida do precário. Dizendo isso, eu digo, o que mais sempre me chamou a atenção no Torquato, que sempre me chamou a atenção no Hélio Oiticica, no Ali, que foi objeto muito recente de conversa a qual eu não pude estar presente por razões familiares, e uma série de outros artistas também, para não elencar aqui apenas os três e fazer uma espécie de família reduzida em torno disso que eu vou chamar aqui de estética do precário, mas é como esses artistas conseguiram fundar, trazer à tona uma mistura de linguagens, uma mistura de formas, uma mistura de gestos criativos, os mais variados, que apontavam para a música, para as artes plásticas, para a literatura, para a cultura popular, num certo sentido, para a cultura de massa, sem se fechar em nenhuma delas, sem se restringir em nenhuma delas e sem terminar uma obra. Em todos esses artistas, o fragmento, o incompleto, a perspectiva da obra aberta se colocava e se misturava a uma energia disruptiva que apontava para várias linguagens, várias formas, não se reduzia a nenhuma delas. E que era atravessada de ponta a ponta por um aproveitamento dos poucos recursos, por um aproveitamento da incompletude, da pobreza, da miséria, das circunstâncias as mais difíceis para a criação, para a recepção e para a circulação de textos, de obras, de arte, de pensamento, de um modo geral, mas que ainda assim retirava e construía a partir dali o esplendor, o pensamento crítico, a sofisticação, o luxo. Eu me pego sempre pensando, quando volto a esses três artistas nomeados e a uma série de outros, como conseguiram fazer, num ambiente bastante precário, uma arte precária profundamente ligada ao seu tempo, mas também profundamente apontando, ou profundamente não, mas racionalmente apontando para particularidades da sociedade, da história brasileira que permanecem entre nós, que permanecem vivas, que permanecem como possibilidades de criação e também como limitações. Então, se algo me parece possível de responder à sua provocação, o que fazer, como conectar os dois ambientes históricos muito diferentes, como pensar uma série de contradições e limitações, é trabalhar em torno dos pequenos projetos, trabalhar em torno da precariedade, trabalhar em torno das limitações e fazer delas saídas criativas, fazer dos impasses novas perguntas, fazer do precipício plataforma para o salto, fazer da miséria reinante, seja ela intelectual, política, histórica, econômica, plataforma para a criação do novo, plataforma para a desobediência em todos os níveis. E, curiosamente, eu vejo isso em artistas que estão circulando entre nós. Eu não sabia que você ia trazer o Negro Léo, mas poderia ser um exemplo, e me pego sempre pensando, tive a oportunidade de escrever até sobre isso, me parece, por exemplo, a poética de um sujeito como Ricardo Aleixo, hoje, poeta, performer, músico, enfim, conhecido, imagino eu, de todos nós aqui, como parece dar continuidade a isso que eu estou chamando aqui de poética do precário, fazendo uma obra que é política, que é estética, que é de renovação das formas, que é de proposição de novas formas de pensar a cultura, que é proposição sobre a história brasileira, que conecta o passado imemorial da ancestralidade africana ao passado das
famílias operárias e proletárias de Belo Horizonte, ao presente dos despossuídos, dos periféricos, dos excluídos, que, com todas as suas vozes, parece ecoar no trabalho que ele está fazendo. E ele reinventa, a partir de trapos, fiapos e objetos perdidos, sons, possibilidades formais e criativas muito interessantes. Então, tentando minimamente dar conta da imensidão da sua provocação, eu provoco, de outro lado, colocando essa mínima genealogia, que não termina nesses 5 nomes mencionados, na tentativa de uma arte do precário, de uma estética do precário, como forma de pensar o legado desse personagem que paira aqui, evidentemente, na nossa fala de hoje, no encontro de hoje, que é o Torquato Neto. Alguém que pôde passar por tanta coisa, tantos movimentos, tantas formas, tantas linguagens, e pôde reinventar, ou criar um caminho e reinventar outras narrativas possíveis a partir do mínimo, a partir de textos incompletos. O sujeito que não lançou, nós estamos aqui debatendo o legado profundo de alguém que não lançou um livro em vida, ou lançou alguns pequenos poemas ainda em Teresina, alguém que não conseguiu se manter com parcerias estáveis e se fixar como um compositor que tivesse uma história mais definida, mas ainda assim alguém que marcou profundamente o cenário cultural. Então, passo a palavra aqui para a Leda, para que a gente possa começar, de fato, o debate, e depois eu volto a pensar um pouco o filme, especificamente, para não abandoná-lo de vez. Boa noite. Boa noite. Ah, melhorou, né? Isso é tão interessante, eu sempre faço assim, dou boa noite, bom dia, boa tarde, né? E insisto, apesar de tudo, né, pode ser um bom dia, uma boa noite. Gente, eu vou começar mesmo agradecendo, né, a Natasha e ao Pedro pelo convite. Para mim é uma honra participar dessa mostra. Estou assim, encantada de estar aqui. Peço desculpa por não ter podido assistir. Eu estava viajando, outros eventos, né, outros momentos da mostra. Quero também parabenizá-los pela iniciativa. Quero agradecer também ao Pedro, que trouxe esse texto, né, do Glauber, por acaso seu pai, né? Cadê ele, gracinha? Que é um texto muito contundente, né? Essa foi a primeira leitura mesmo. Não deu tempo nem de ler o texto antes de ler em voz alta, mas é um texto que afeta muito a gente. E me faz lembrar, o Pedro, o próprio Torquato. Né? O Torquato tinha horror à miséria. A miséria da linguagem, a miséria do pensamento, né? A facilidade de transformar tudo em commodities, mesmo as ideias mais avançadas. Né? E teve uma época da vida em que ele detona todo mundo, inclusive o Glauber. Né? Ele detona todo mundo. Como o Glauber faz nesse texto também, né? Vai detonando. Eu fiquei assim, de uma certa hora, eu fui muito amiga do Haroldo, a quem eu admirava muito, né? Falei, se Haroldo ouvisse isso, ele me matava, né? No mínimo. Mas assim, essa avalanche de desconforto, né? Então, para mim, está sendo uma honra dupla ter podido ler, ainda que mal, porque eu não deu tempo para ler o texto antes, o texto do Glauber, e ver nele o Torquato. Né? O Torquato incomodado com muita coisa. Eu queria, então, também parabenizar Natasha e Pedro pela iniciativa, pela competência, pela qualidade, pelo compromisso, pela instigação. Né? Eu diria que é uma instigação, como muita gente já falou do Benjamin, aí eu vou chamar Machado, lá Machado de Assis. Né? Quer dizer, o presente emerge sobre o passado, que ressignifica e contingencia tanto o presente como o passado. Este, sempre imperfeito, por sua potência de imersão, que também é constitutiva do presente, que o experimenta tanto pelas lentes do retrovisor, quanto pelas retinas da presença presente. A cada dia, reinaugurada essa presença presente, a cada dia reinaugurada na constância das nossas atuais angústias e sobressaltos.
Eu não elaborei um ensaio, como os belos ensaios que eu ouvi ontem da Ana Karina e da Roberta. Eu vou falar um pouco, e em fragmentos, da minha experiência fílmica com o documentário Torquato Neto. Né? E aí, nesse sentido, o Pedro, também não me atrevo a responder à sua pergunta, né, que nos pede uma resposta imediata, emergencial, não é? E vou, talvez, né, me evadir um pouco como Torquato. Responder de outra maneira. Como eu disse, é muito interessante trazer Torquato para essa mostra, né? Porque ele excede a mostra. E isso talvez seja mais interessante em trazer Torquato. Ele não se acomoda. Tá? Quando eu digo se é um discurso ou a resposta que eu diria, quando você me pede ou nos pede uma resposta, vamos dizer assim, mais facilitada até pela crise ou pelas crises pelas quais constantemente temos passado. Não é? Nesse sentido, eu acho que cresce na própria Torquato cresce na própria mostra, porque, como Glauber, ele excede. Né? E isso é muito interessante ter os dois na mesma noite, porque daqui a pouco, né, o Glauber já entrou, mas, né, permanece na próxima miragem, no próximo debate. Então, eu não ouso, primeiro porque seria assumir um papel muito onipotente, né? Onisciente, salvador, e não há, né, mesmo com o risco de frustrar, por eu não te dar essa resposta, mas eu acho que a frustração ela pode ser também movente, como é em Torquato. Né? É nesse sentido que eu gostaria de falar, sim, né, do presente, falando do filme. Né? Falando do filme. Na medida em que, né, você me convida para debater um filme, eu gostaria, então, quiçá, não vou nem ousar responder a você, mas falar um pouquinho do filme. Que, na verdade, não é, Pedro? Ele é e quero dizer também, né, gente, da minha alegria de estar aqui com meus colegas, muitos ex-alunos. Eu me aposentei tem um mês e fico muito feliz, né, de poder continuar partilhando essa experiência maravilhosa da troca mesma de ideias. E é muito interessante porque, assim como o Torquato, como eu digo, né, que tinha horror às respostas, vamos dizer assim, mais espontâneas, mais fáceis, o título e o subtítulo são enganosos do filme. Né? Porque todas as horas do fim, ainda que não se emeta um verso, né, lá do Torquato, pode nos induzir a pensar que vamos adensar no suicídio de Torquato. Né? Ou nas razões do suicídio de Torquato, que, curiosamente, abre e fecha o filme. Né? É uma coisa muito interessante. O filme se abre com o suicídio, com o suicídio, um comentário sobre o suicídio, e se fecha também com o suicídio, como o escorpião. Quer dizer, escorpião que se pica, pica a própria cauda, né? Ou a própria cauda pica a cabeça, como é aquela imagem do Ouroboros, que é o que o filme vai perseguir, né? Quer dizer, um tempo, o que o filme persegue. Não é um filme fácil de se ver, né? Porque o filme que ele persegue, como escorpião, é um tempo voltado para si mesmo, assim como a narrativa fílmica.
ela sim e não a intimidade existencial do suicídio do sujeito nomeado ou quiçá referido. É a narrativa, ela mesma, que preside o filme, como filme. Mas, e é justamente, então, eu digo enganoso, das causalidades e dos sintomas que o filme busca evadir-se, assim como o Torquato. E por isso, né, como eu disse a Pedro, talvez não produzir uma resposta dessa densidade que ele pede é um pouco tentar, né, complexizar o próprio sintoma, no caso da sociedade brasileira. E se o adensamento e as causalidades e os efeitos é que nos dariam as horas do fim, na verdade, essas horas é que nos faltam. Pois o princípio e o fim, fílmicos, se evadem do meio. Para Torquato, assim como para o filme, o meio, tanto o meio como substância, miolo, assim como o meio dispositivo, é o que escorre, é o que escapa. O que resta, então? Não um sujeito narrado, enunciado, decifrado, mas a narração. A enunciação que é em si mesma o fim como finalidade. E o princípio, o das temporalidades, ora em estado de imagem e movimento, ora em estado de quase imagem e movimento, né, com o aporte da fotografia, ora, então, né, em quase estado ou em estado de imagem e movimento, ora com umas pinceladas de imagem e tempo. Daí, então, algumas instâncias narrativas. No início em si, fora, a partir de algumas pequenas e breves sequências, os retratos. A narrativa dos fotogramas, que anunciam a infância e a adolescência. Movimento quase sem movimento. Poses, poemas de rima pobre, o olhar estatelado. Será que nos inquire? Talvez. Planos e enquadramentos, como a disposição dos cordéis. Que é muito interessante, né? Essa estética dos cordéis, que vai estar, né, presidindo também toda a montagem. O filho da mamãe, agitado, mas ainda comportado. Já nas fotos do colégio, doce infância a perder-se, o corpo já não repousado, mas escorrendo da fotografia, escorrendo da imagem. Os versos ganham em sofisticação, mas ainda é o cordel. Assim como a enunciação fílmica, a disposição dos retratos e a disposição dos fios dos cordéis pendurados na rua. A importância da rua, né, para Torquato também, ou das espacialidades. Rua, por onde anda a memória, aspas, criança, homem, coisa, angústia só minha. A rua também ainda é para ser evocada como granula da memória, quase feliz. A narrativa caminha lenta, quase tediosa, com apenas alguns breves ensaios de movimento, simultâneos aos deslocamentos espaciais e mentais de Torquato. Salvador, Rio. A narrativa agora em movimento. A linguagem da palavra e da imagem ainda é a do afeto. Mas, rapidamente, dali se desloca. E o que se desloca é também a palavra poética. A morte da mãe, né? Aliás, Torquato vai suicidando todo mundo, né? A morte da mãe é a abrupta sucção da palavra familiar, compensatória, jubilatória, imaginária e confortável.
Mamãe, mamãe, não chore. Na cidade que eu plantei para mim. A partir daí, o conforto exaure-se na crise da própria palavra. Toda palavra guarda uma cilada. Aspas. A palavra poemática vai se esvaindo dos sentidos e dá lugar à imagem. Isto em Torquato, isto no filme. Seja a imagem da palavra, seja a imagem visual. O fazer poético e o fazer fílmico, em fragmentos céleres, instalam o verbo voco visual dos parangolés. Uma estética de colagem, de cinesias, quase brega, quase kitsch. A revolução é da política, mas vai além. É a revolução da cultura e dos costumes. Torquato não herda a Tropicália. É herdado pelos secos e molhados, pelos Dizzy Croquettes. Uma linhagem também efêmera, mas que excede a própria Tropicália. A narrativa fílmica é das citações, que também em fragmentos, colagens, né, criam parangolés que revisitam imagens fílmicas. Não há aqui qualquer fio condutor de alinhavos, há apenas colagens. O dito em off, pela palavra contemporânea, nada esclarece. É quase inútil. Torquato escapa, evade-se em seus recessos de pessoalidade existencial, sei lá, incapturável pelo relato. Nosferato, múmias, extravagâncias das vestes, dos cabelos, da poesia, já em outros estados. Torquato não se deixa capturar. Ele excede o tropicalismo, excede os conceitos, excede a ditadura, excede os costumes. Daí é interessante pensar na fala no depoimento do Gil e no depoimento do Caetano. É muito interessante e me incomodou muito no filme o riso do Gil. Né? O riso do Gil é assim, reduz a Torquato a simplesmente não ter, entre aspas, segundo o olhar do Gil, não ter sido, entre aspas, protagonista. Não é? Quer dizer, na volta de Londres, o protagonismo seria dele, de Caetano, e não de outros. E aí ele ri, como se Torquato se ressentisse disso. Dificuldade muito grande de ouvir Torquato. O Caetano é um pouco mais sensível e revelador. Quando ele diz que quando eles escapam para descansar, vocês se lembram disso? Ele não chama o Torquato. Não é? Ele não quer que o Torquato vá. E o Torquato aparece. Né? O Torquato aparece, mas Torquato já é um incômodo. Isso é muito interessante, porque nos faz lembrar Arthur, né? Que excede o surrealismo. Ou seja, Torquato excede o tropicalismo. E é recusado por Gil, é recusado por Caetano. Né? Na verdade, Caetano, quando diz, né, não, já ali havia um certo desconforto. E o desconforto era muito de Torquato. Por que Torquato temia? A miséria. Né? A Torquato temia a estética que se transforma em commodity. Né? Então, ele temia muito isso, se transformar e ver os outros se transformando em commodities. Ou seja, o que é a indústria cultural? Como a indústria cultural, como a indústria política, como a indústria econômica, ela pode esterilizar a arte ou o fazer artístico.
né? Quer dizer, o medo dessa esterilização, que, na verdade, faz com que ele comece a ver a ruína, um certo tipo de ruína, da qual ele tem medo. Então, ele já começa aí a suicidar, né? Tanto o Gil, quanto o Caetano, quanto a própria Tropicália. Quer dizer, e aí é muito interessante, né, que as linhagens também fílmicas são as linhagens do que ele mesmo excede, né, dos parangolés, dos chacrinhas, da saturação da linguagem. E aí é muito interessante ver no próprio filme algumas correspondências, né, a própria saturação das vanguardas. Quer dizer, o filme cita, mas não se comove. Ou evita, ou nos faz evitar a comoção fácil. Há luzes esgarçadas, né, com alguns momentos a luz é a luz esgarçada do Nelson Pereira. Às vezes temos um pouco de Glaube, às vezes temos um pouco de Chaplin, não é? Quer dizer, temos um pouco de Super 8, um pouco e muito de tudo. E aí, estou acabando, né, que as palavras narradas são desnecessárias. O necessário é talvez o canto, as imagens e as palavras de amor esfaceladas. A linguagem, a palavra, em Torquato, já não consegue dar sentido a tudo. E o filme já é agora um longo poema verbo-voco-visual. Uma experiência de linguagem. Seus meios fílmicos, não os dos sentidos. E isso é nisso, talvez, que ele nos provoca tanto, que me provoca tanto. Né? No momento em que nós escorremos atrás, avassaladoramente, do sentido, o filme se evade, assim como Torquato, de nos dar um sentido. Se recusa. Então, os seus meios passam a ser, não, os da criação dos sentidos. Por isso que o narrado em off se torna quase inútil, quase desnecessário. E que sobressalta é a experiência sensível da imagem, verbo, voco, visual. Pois o filme parece nos dizer, como Torquato, o poeta que trai a poesia é morto. Aí, as várias tentativas de suicídio nos fazem, né, lembrar, aspas, a vida de quem morre para viver, mas que isso, fecha aspas, é um bem guardado segredo. As ruas já não o cabem. Aspas, também não sou daqui, né? E é quando toda palavra envolve o precipício. Como escapar ao precipício? Se não reinventando a linguagem. Aí a narrativa pelicular fílmica tenta não ser ela mesma, não cair no precipício. Torquato vai suicidando todo mundo e vai liquidando as vanguardas. Ele liberta a poesia da literatura. Um poeta não se faz com versos, se faz com poesia. Um filme também se faz com imagens fílmicas. No poema visual, o filme em si mesmo, como poema visual, Torquato excede a própria linguagem. Interroga, zombra, escracha a Tropicália, zomba dos conceitos, zomba da própria intensidade de fabricação conceitual da própria Tropicália, pós-Tropicália. Torquato satura. Agora, a palavra, mas também a imagem, e a imagem da palavra escapa ao sentido. O sentido passa a ser sua impossibilidade. Talvez esse sentido pleno, completo,
cheio de completude, como Pedro nos interroga, passa a ser uma impossibilidade. O sentido do suicídio é incapturável, a não ser como sobrevivência. Os excessos de palavras já não correspondem aos gestos de sentidos. O princípio e o fim, fílmicos, são até previsíveis como instância narrativa. Não é? O meio, como linguagem, como expressão, como decodificação, é que é incapturável. Só sobra a enunciação, a película sem fundo. O suicídio, cujas horas foram enganosamente anunciadas, é o da linguagem, não o do sujeito. O que na linguagem também se perde é o lúdico, que o filme recupera. Torquato. É meio como um dispositivo expressivo. E é no suicídio da palavra, com sentido e consentida, que a palavra coisa, a palavra som e as imagens encontram seu desejo de liberdade e de esperança. Assim, desapeie dessa tristeza que eu lhe dou de garantia. A certeza mais segura que mais dia, menos dia, Pedro, no peito de todo mundo, vai bater ainda a alegria. Há que suicidar a linguagem para que o poético sobreviva. Talvez tenhamos que suicidar as respostas fáceis para que a nossa esperança permaneça. Obrigada. Vamos fazer uma rodada? Porque a gente está com o tempo muito corrido, a gente vai... Acho que tem que testar o filme do Éder também. Será que a gente encerra? Que eu achei que ia ter um debate, de fato, enfim, não prestei atenção no tempo, então eu fiz uma coisa assim, vou começar a falar, depois eu volto a falar. Não volto a falar nunca. Não, imagina. Não. Imagina, ninguém quer me ouvir, pelo amor de Deus. Nem eu quero me ouvir. Não. Enfim, porque eu acabei meio que evitando o filme, eu terminei minha fala, falando, não, então eu não vou fugir do filme, não falei nada do filme. E até bom, porque também cedi a palavra para a Leda, para ouvir e aprender sobre o filme. Mas, enfim, uma consideração que me ocorre, então, pontuar minimamente, é a conexão com 68 e a vida do Torquato. Né? O quanto, e pensando até no filme do João Moreira Salles, que abriu a mostra, enfim, o quanto o significante 68 está atravessado por esperança, mas está atravessado por melancolia, e o quanto o arco vital, né, quanto o tempo de vida do Torquato, ou o tempo de vida criativo do Torquato, parece estar atravessado pelos dois polos, sem necessariamente a gente fazer um arco ou dialético, ou propor algo como uma bipolaridade, uma alternância entre euforia, esperança e melancolia e pulsão de morte. Não se trata nem de uma síntese, nem de uma alternância, ora uma coisa, ora outra, mas uma mistura profunda dos dois elementos, percorrendo um pouco a quantidade de acontecimentos que cercou o ano 68, no Brasil, na Europa, em vários lugares, e a trajetória do Torquato. O quanto 68 parecem ser, ao mesmo tempo, o auge e o esgotamento de energias políticas, de energias revolucionárias, de energias criativas, e o quanto 68 permaneceu como impasse. Ainda que tivesse havido uma disputa
ideológica, política, estética em torno do legado de 68, uma disputa que ainda está aberta, mas que em parte foi vencida pela indústria cultural, em parte foi vencida, para maniqueístamente colocar mais claramente, em parte foi vencida pela direita, que soube capturar certos símbolos, certas lutas, certas questões de 68, mas, de qualquer modo, 68 permaneceu como impasse. Ainda que a disputa exista, 68 permaneceu como impasse. E a obra do Torquato é o impasse de todas as vanguardas brasileiras. É o impasse na medida em que é o escorpião encalacrado, que, se vendo sem saída, morde o próprio rabo, ou morde o próprio corpo, né? Então, você tem todas as vanguardas estéticas, uma passagem razoável para a política, convergindo para a obra do Torquato e permanecendo como impasse. O suicídio aqui não entra, portanto, como narrativa, nisso eu concordo plenamente com a Leda, não entra como resposta, como solução, como desdobramento possível desse impasse. Ele entra como uma outra refração, com mais uma imagem do impasse, não exatamente como uma resposta ao impasse. Mas a obra do Torquato parece explodir todas as coisas, atravessando-as e colocando-as nuas, como perguntas, como impasse, como ausência de resposta possível, como ausência de movimento possível. Movimento que só pode, portanto, apontar para a esperança, apontar para a melancolia, apontar para caminhos que não se resolvem, não se traduzem numa diretiva imediata. Não responde a pergunta o que fazer concretamente. Apontam caminhos possíveis, sempre parecendo ver no fim desses caminhos o impasse. E, como a gente sabe, leitores que somos da filosofia e de outras áreas da humanidade, o impasse não é a paralisia, o impasse é a pergunta sempre renovada por qual caminho seguir, a pergunta sempre renovada pela reinvenção, pelo novo caminho, pela nova trilha possível a ser aberta, conquistada. O impasse não é um muro, necessariamente. É também um muro que aponta necessariamente para a invenção de um outro caminho. Então, acho que a obra do Torquato, na conexão com o 68, o significante me parece o impasse, que concentra melancolia e euforia de maneira tão intensa que se torna, de fato, quase uma espécie de símbolo, né? Quase uma síntese, apesar do Torquato também não combinar nada com a palavra síntese, mas, enfim, me parece às vezes convergir para tantas coisas convergindo ali, e fica essa conexão possível. Mas, enfim, evitei o filme de novo para marcar a posição.